esperar a hora certa para se concretizar na nossa vida tudo que é reservado pelo Senhor para nós. Essa paz me faz querer o que Deus tem para mim na hora certa, porque tudo que é fora de tempo, até uma bênção fora de tempo, pode acabar não se tornando bênção. Uma bênção fora de tempo pode ser uma maldição, pode trazer prejuízo. Imagine que algo que Deus está reservando para você, mas tem que ser daqui a um ano. Se chegar agora, você pode não estar preparado para aquilo que Deus tem reservado para você, que é para daqui a um ano. Só que você não pode ficar ansioso por aquilo que está por vir. Algo que está reservado para você daqui 5 anos, se você ficar ansioso agora, ou se chegar agora, não vai ser bênção. Porque tudo tem, como está em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Tudo tem a hora. Calma. Em oração, coloque diante de Deus e já agradeça, porque aquilo que é de Deus vai vir, mas agradeça. Senhor, eu te agradeço, porque no tempo certo, isso aqui vai chegar na minha vida, que é importante para mim, para o meu propósito, para o meu chamado, para a minha família, para o ministério e aí por diante. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje para repartir com você. Mas, antes de encerrarmos, eu quero contar um testemunho. Na minha adolescência, para a juventude, eu creio que eu já tinha, em média, uns 18 anos, houve um momento que eu estava no sentido da obra ministerial com essa ansiedade, estava muito ansioso. Naquele período, e aí eu enfatizo para você, naquele período da minha vida, eu estava servindo a Deus e com amor, com compromisso, com dedicação, com fervor, querendo pregar, pregando, evangelizando, auxiliando na escola bíblica, departamento de jovens, auxiliando também. Mas eu estava muito ansioso, querendo algumas coisas ministeriais fora de tempo. Eu via alguns homens de Deus pregar o evangelho nos grandes congressos do Brasil. Eu via os pregadores dos Gideões, né? Pastor Marcos Feliciano na época, pastor Gilmar Santos, pastores famosos pregar a palavra, Gesiel Gomes e outros homens de Deus pregando a palavra com ousadia, com coragem, com poder. E eu queria também, mas eu queria naquela época. Eu queria ser levantado no ministério da palavra, pregar e sair pelo Brasil e pelo mundo levando a palavra de Deus. Mas eu, na época, estava ansioso. E eu lia muito a Bíblia, né? Naquela época, vários capítulos da Bíblia por dia, estudando, orava algumas horas por dia, sempre em jejuns. Tudo isso é da vida cristã, mas naquele período eu estava fazendo isso por ansiedade, porque eu queria muito. Inclusive eu cheguei a ir pregar em alguns lugares na expectativa de que grandes coisas iriam acontecer. E muitas vezes Deus realizava, curava pessoas, mas nem sempre era da maneira que eu esperava, não atendia a minha expectativa. Porque a gente que, quando Deus chama uma pessoa, ele vai fazer o que Deus determina, ele vai pregar, ele vai cumprir o chamado, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Você ora pelos enfermos, mas quem cura é Jesus, e se ele quiser curar, ele cura, e se ele não quiser, ele não cura. Quem
você liberta, expulsa demônios em nome de Jesus, quando há essa manifestação, mas você e eu precisamos entender que quem faz a obra é Deus, você cumpre o seu chamado, mas o que está fora do seu controle, o sobrenatural, quem realiza é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E eu estava muito ansioso naquela época. E aí eu ficava inquieto, porque muitas coisas não se concretizavam como eu queria naquele momento. Eu não era, acabava não vivendo tudo aquilo que era a minha expectativa. E eu estava muito ansioso e muito inquieto. Eu chorava. E aquilo não estava me fazendo bem naquele período. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava em oração. Eu falava com Deus: Deus, por que não? Por que não agora? Por que eu não estou vivendo aquilo que eu creio, que o Senhor, inclusive, tem promessas na minha vida? Por quê? Eu ficava com questionamentos. E uma certa noite eu estava numa vigília, e olha onde eu estava, numa vigília, lugar de quê? De oração. Sentado em um determinado lugar, no local onde ficava o departamento de jovens da igreja, eu estava sentado. E aí, Deus tomou o pastor que veio pregar a palavra. Se não me falha a memória, o nome dele era Márcio. Ele ministrando a palavra de Deus, e no meio da vigília, durante a pregação, ele virou para mim e disse assim, olha o que o Espírito Santo falou na boca dele: eu vou te levantar no ministério da palavra. Eu vou cumprir as promessas que eu tenho na sua vida. Eu vou te usar na terra, mas tira essa ansiedade do seu coração, porque não é agora não. Continue na minha presença se preparando, mas não é agora não. Vai chegar o tempo em que tudo que eu falei vai se concretizar. Mas tira essa ansiedade do seu coração. Aquele dia foi um dia de resposta de Deus para mim. Foi um dia onde o Senhor, Ele fez eu me aquietar. Deixar aquela ansiedade de querer, naquele momento, o que Deus tinha para mim era no futuro. Então, nessas experiências com Deus, quando você está orando, mesmo que ansioso, mas você fala com Deus com sinceridade, o Senhor, Ele também fala com você. E oração é isso, você fala com Deus, mas Ele também fala contigo. E a voz de Deus naquela madrugada, naquela vigília, trouxe para o meu coração paz, me fez aquietar, me aquietou, me tranquilizou, arrancou a ansiedade, arrancou a angústia por algo bom, por coisas boas, mas que estava me angustiando, me inquietando. E ali tudo mudou. Alguns anos depois que eu me casei, depois de um tempo, eu já tinha até filhos, aí o Senhor, Ele começou a concretização das promessas dele na minha vida, na área do ministério da palavra, na área do chamado pastoral. E aqui estamos servindo ao Senhor e estamos em uma caminhada. Estamos em uma jornada dentro do que Deus tem projetado para a nossa vida. Mas entenda, a ansiedade não nos faz bem. A inquietação excessiva não nos faz bem. A preocupação exagerada não nos faz bem. Então hoje, entenda o tempo de Deus na sua vida hoje. Pode ser que o tempo que você está vivendo é um tempo de, dando um passo de cada vez, se preparar.
dando um passo de cada vez, fazer aquilo que Deus tem confiado a você. E na hora certa, no tempo certo, no tempo determinado, vai se concretizar o que Deus projetou. E guarde uma coisa, o sair a ansiedade, ou Deus tirar a ansiedade, não é também para você falar assim, agora então não vou me preparar. Não, o hoje é uma semente, o que você faz hoje é uma semente para uma colheita que você vai colher amanhã. Então você precisa entender, não, eu não posso viver ocupado com o amanhã, com o que está fora do meu controle, com aquilo que vai ser no futuro. Mas hoje eu posso plantar sementes da colheita que eu preciso e quero colher amanhã, daquilo que eu vou colher amanhã. Então hoje, se há algo em Deus que você deseja desfrutar, plante as sementes hoje. Hoje você pode estar, se é na área ministerial, sirva ao Senhor. Aonde você deve servir a Deus? Na igreja que você está. Talvez o seu chamado é para você se tornar amanhã, no futuro, né? Um pastor, um pregador do evangelho, um missionário, uma missionária, alguém que Deus vai levar pelo mundo e vai fazer coisas grandes através da sua vida. Mas plante as sementes hoje. Como que eu faço, pastor? Começa onde você está. Sirva a Deus aonde você está. Esteja ao lado dos homens de Deus que está na igreja que você congrega, trabalhando, ocupado no reino de Deus, se une com as mulheres de Deus, se coloca ao lado para cooperar, para ajudar, né? Se é na área espiritual, ou seja, você planta sementes hoje da colheita que você vai colher amanhã. Na área profissional, a mesma coisa. Né? Eu quero me tornar um grande empresário. Eu creio que Deus vai me dar a possibilidade de se tornar uma pessoa importante